Trauma, abdômen agudo. Semana passada eu falei com vocês de abdômen agudo, eu falei o quê? Abdômen agudo sempre vai ter questão na prova do INEP. E quando a gente fala da prova do INEP, a gente agora tá falando de ENAMED, ENARE, a gente tá falando de prova primeira fase do Revalida, a gente tá falando de segunda fase do Revalida. É uma coisa que eu tô sempre frisando aqui com vocês, tem temas que sempre vão estar presentes na prova do INEP. Abdômen agudo é um deles. O outro, quando a gente fala de cirurgia, a gente fala de quê? De trauma. Eu falei com vocês, trauma é outro tema de gigantesca importância quando a gente fala de cobrança do INEP. Carol, como assim trauma? Quando a gente fala de trauma, entra trauma automobilístico, entra um contexto de queimadura, entra um contexto de afogamento, trauma. E quando a gente fala de trauma, graças a Deus existe um protocolo, o XABCDE. Teve um médico que percebeu essa necessidade de criar uma ordem no atendimento, porque ele viu a necessidade o quê? De entrar primeiro em ação, de agir naquilo que mais mata. E antes a gente tinha ali o ABCDE. Agora, na 11ª edição, foi introduzido o X, porque teve uma evidência muito grande de que o X, lesões exsanguinantes, podem matar muito antes que uma via aérea que não está pérvia. Então, a gente vê nessa ordem. Eu não vou começar a ver com vocês aqui pneumotórax hipertensivo do nada, porque pneumotórax hipertensivo está no B. A gente não vai começar a ver queimadura do nada, porque geralmente os aspectos cobrados da parte de queimadura é justamente o aspecto no C, que é a reposição volêmica, ou não é, que é a realização de um curativo oclusivo estéreo. A gente começa todo o trauma pelo X. E a gente vai A, B, C, D, E. Carol, isso é bobeira. Vamos logo para ver as questões, vamos ver as perguntas, onde é que cai. Isso não é bobeira, gente. Isso aqui é a ordem que vocês vão atender na vida. Porque é a ordem do que mais mata, tá? Então, trauma, lembrem, eu peguei um paciente, bateu carro versus moto, carro versus uma parede aqui, um acidente teve uma queimadura por fogo, um trauma elétrico, não importa, trauma, a gente começa esse atendimento. E é isso que a gente vai começar a ver essa ordem, tá bom? Vocês vão ver que na hora que a gente resolve as questões, ENAMED, ENARE, revalida, ENAMED agora virou a mesma coisa, né? Então, na hora que a gente vê as questões do INEP, por isso que eu tô sempre falando INEP aqui, que é a banca que faz essas provas, vocês vão perceber que a cobrança, ela tem sido muito em relação ao atendimento nessa ordem. Você pega um paciente ali que tá, por exemplo, um paciente que tá chocado, um paciente que tá com algum problema ali, que tá com um pouquinho de falta de ar, aconteceu alguma coisa, tá nervoso, e aí você olha para esse paciente, ele tá com as vias aéreas que não estão pérvias. Você já sabe que primeiro a gente vai atuar nas vias aéreas, permeabilidade das vias aéreas. Pode ser necessária intubação orotraqueal, não sei. Mas é diferente um paciente que está com hipotensão, taquicardia, taquipneia, está com falta de ar, mas por quê? Porque o problema está no B, porque está com pneumotórax hipertensivo. Então não adianta eu querer vir nas vias aéreas, aqui, nas vias aéreas do paciente intubar, se o problema é no B. Entende? Então a gente olha onde é que está o problema e vê em qual ordem que ele está aqui. E vai lá e trata esse problema. Então vamos lá, vamos começar por essa ordem. A gente vai ver aqui de forma bem direta, vocês vão ver que não tem nenhum, ai, meu Deus, que passe de mágica. Não, aqui é entender. Quando a gente fala de X, a gente está falando o quê? Das lesões exsanguinantes. E as lesões exsanguinantes que a gente fala, lesões exsanguinantes. A gente trata essas lesões, a gente já vai falar aqui de, por exemplo, uma amputação, um membro amputado, ou então não sei, uma artéria que está em jato aí, a gente está vendo a lesão exsanguinante. E aí a gente tem 3 ações aqui que podem estar nas alternativas de vocês. A primeira ação que a gente faz é uma compressão direta. Essa compressão direta, ela é realizada por meio de gás estéreo ou compressa estéreo. E você vai realizar diretamente sobre a pele. Então, olha bem, não pode ter roupa, não pode ter adornos, relógio. Eu retiro tudo e realizo uma compressão direta. Essa compressão direta, a gente aguarda cerca de 3 a 5 minutos. Se a questão ela te deu, que já foi feita a compressão direta, mas após 5 minutos, a gente tira aqui, foi retirada e segue um sangramento arterial em jato, segue uma lesão exsanguinante ali,
vocês vão pro quê? Pro packing. O que é o packing? O packing, você também pode solicitar gás ou compressa estéreo, e ele é útil para lesões que são mais profundas. Você começa a inserir aquilo ali. Eu quero que vocês imaginem que eu tenho... Isso aqui é um packing. Isso aqui é a minha lesão. A minha mão aqui eu tenho uma lesão. Eu vou fazer um packing, solicito gás e o que for ali, compressa, estéreo, e vou iniciar a introduzir, ó. Introduz. Pronto, eu tô tentando fazer essa compressão, porém de forma mais profunda. Então, isso aqui é o packing. Eu também tento fazer isso e esperar por uns 3 a 5 minutos. Só que a questão pode falar que já foi realizada a compressão direta, já foi realizado o packing, mas mesmo assim não resolveu o problema do paciente. Aí você vem para qual opção? O famoso torniquete. O torniquete, antes tirado das nossas diretrizes, ele entrou agora como uma opção que ele já vai... é a primeira opção quando tem, por exemplo, uma situação de amputação. Carol, amputação. Vocês já sabem, vocês não vão tentar compressão direta, vocês não vão tentar packing, vocês vão tentar direto o torniquete. Mas foi outra lesão, eu tentei compressão direta, eu tentei packing, a questão me pediu uma terceira alternativa. Provavelmente essa questão vai te explorar, inclusive, como é feita a colocação desse torniquete, tá? Onde que eu vou colocar esse torniquete? Presta bem atenção. Se a minha lesão, ela tá... Aqui eu tenho um membro, vou colocar uma mão aqui, um braço aqui. O torniquete, ele deve ser colocado diretamente sobre a pele, então tem que ser retirada a roupa da área que está afetada, diretamente sobre a pele. Não pode ser colocado sobre a articulação. Se a lesão é exsanguinante, ela está aqui, eu tenho que colocar cerca ali de 5 a 8 centímetros acima da lesão exsanguinante. Coloco o torniquete, faço essa compressão com o torniquete a ponto do paciente sentir dor. E como que eu vou saber se esse torniquete está tendo uma boa resposta? Realmente ele está sendo efetivo ali. Os pulsos distais. Eu não posso conseguir palpar pulsos distais. O torniquete ele tem que estar fazendo uma pressão a ponto de não ter pulso distal, para conseguir parar esse sangramento. Se a alternativa fala que sente pulsos distais, não é um bom torniquete. Além disso, nesse torniquete é necessário colocar o tempo. Então, olha para vocês verem algumas coisas aqui do torniquete. O torniquete ele é colocado geralmente de 5 a 8 centímetros. 5 a 8 centímetros da lesão exsanguinante sobre a pele. Esse torniquete ele tem que receber uma hora aqui. Quem colocou tem que marcar a hora, porque geralmente passou de 2 horas, tem risco de começar a necrosar aquele membro. Esse torniquete ele tem que garantir que os pulsos distais não sejam palpáveis, a ausência de pulsos distais, percebem? E outra coisa, Carol, a questão me trouxe o seguinte: foi realizada a colocação, a aplicação de torniquete de 5 a 8 centímetros da lesão exsanguinante. Não foram palpados pulsos distais, o paciente sentiu dor, mas a lesão exsanguinante segue presente ali. Tem sinais de exsanguinação ali, segue presente. O que vocês vão fazer? O segundo torniquete. O segundo torniquete ele tem que ser aplicado de 3 a 5 centímetros, 3 a 5 centímetros acima do primeiro torniquete. Ele também recebe uma hora, ele também tem que ser colocado sobre a pele. Ele também, você tem que testar os pulsos e os pulsos distais não podem estar presentes. Então essa é a tentativa, perfeito? Apresentei para vocês aqui casos em que se tiver uma presença de lesão exsanguinante, se for amputação ou um sangramento arterial em jato, vocês já podem diretamente tentar o torniquete. Isso aqui pode apresentar questões em que tem uma evidência de amputação e nas alternativas vocês não vão procurar compressão direta, packing, vai direto torniquete. Agora, se não forem essas situações e tiver presença de lesão exsanguinante, a gente segue essa ordem. Eu vou tentar uma compressão direta, depois o packing, depois o torniquete. Isso aqui é a lesão exsanguinante. Isso aqui é tudo que vocês precisam saber sobre lesão exsanguinante. Essas opções que eu tenho para conter esse sangramento e como e quando colocar o torniquete, que antes era tão, nossa senhora, não pode usar mais torniquete porque vai necrosar tudo.
Agora a diretriz reafirma a necessidade sim de usar o torniquete. Saímos do X, a gente vem para o A. No A, vocês vão procurar duas coisas aqui principais. O que é isso? A gente procura principalmente permeabilidade das vias aéreas, tá? Permeabilidade das vias aéreas e estabilização da coluna cervical. Geralmente isso aqui é feito com o colar cervical. Quando a gente fala de permeabilidade das vias aéreas, supõe-se que se você vê uma questão em que o paciente está falando com você, já tem vias aéreas permeáveis. Então fiquem atentos aos sinais. Vias aéreas, intubação orotraqueal. Hoje, a TLS 11ª edição tira esse negócio de intubação nasotraqueal. Então fiquem tranquilos que hoje, se tiver pegada de intubação orotraqueal, intubação nasotraqueal, é orotraqueal, tá? Orotraqueal. É a mesma coisa de ter opções de cricotireoidostomia e traqueostomia. Foi tirado esse negócio de estar fazendo traqueostomia. A traqueostomia é um procedimento mais detalhado, mais em sala de cirurgia. Exige uma capacitação maior. Então, para contexto de XABCDE do trauma, de avaliação primária do paciente, a gente fica com essas duas hipóteses. A gente fica com intubação orotraqueal e a gente fica com a cricotireoidostomia. A gente tira esse negócio de intubação nasotraqueal, a gente tira esse negócio de traqueostomia. Para contexto, que eu estou falando de quê? De avaliação primária. Traqueostomia não entra aqui mais como um procedimento que eu vou fazer na avaliação primária. E eu tô falando isso aqui para vocês porque já tiveram muitas questões em que, Carol, não tá dando para fazer a intubação orotraqueal. Por quê? A região facial do paciente, toda a face do paciente foi evidenciada que está deformada. A gente teve uma arquitetura maxilar, mandibular toda destruída. Então, como vocês vão conseguir fazer a intubação orotraqueal? E aí vem como opção fazer a crico. Antes vinha essa opção, crico ou tráqueo. Mas agora vocês, é pegadinha. Viu na prova traqueostomia? É pegadinha, vocês vão para crico. Carol, quando é que tem indicação de intubação orotraqueal? Aqui eu deixei algumas indicações para vocês, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Cuidado com o problema base. Muitas vezes o paciente está saturando 88%, e aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, apneia ou redução do drive respiratório. Oxigenação inadequada. Oxigenação inadequada? Como assim, Carol? Vou colocar um paciente que está saturando 88%. Aí vocês falam, não, essa saturação aqui tá horrível. Eu tô colocando máscara de oxigênio e mesmo assim a questão me devolve um paciente que mantém, mesmo após a introdução de máscara de oxigênio, a saturação de 88%. Cuidado com o problema base do paciente. Quando vocês avaliam o ar, vocês não podem esquecer que vocês estão avaliando parâmetros do ar. O que são os parâmetros do ar? A questão ela vai te entregar inspeção, palpação, percussão e ausculta torácica. A questão geralmente traz a questão A, ela te traz a permeabilidade das vias aéreas e a estabilização da coluna cervical. Agora, no B, os parâmetros que ele te traz é o quê? Inspeção, palpação, percussão e ausculta torácica, que é o que eu falei anteriormente, inspeção, palpação, percussão, ausculta torácica, traz uma frequência respiratória. Agora, isso aqui são os parâmetros, tá? Eu olhei aqui no A, a decisão de fazer intubação orotraqueal, ela está na letra A, tá? Ela está na letra A. Se o problema está no B, ou seja, se eu tenho, por exemplo, aqui no B, um pneumotórax hipertensivo, o que é o B? É a avaliação do padrão ventilatório, avaliar a respiração do paciente. Se ele está com pneumotórax hipertensivo, quais são os parâmetros que eu vou vir aqui? A gente vai vir um paciente com diminuição ou abolição do murmúrio vesicular. A gente vê diminuído ou abolido o murmúrio vesicular e vê o hipertimpanismo. Vocês viram isso aqui? Acabou. Isso aqui é pneumotórax hipertensivo. Agora, Carol, mas lá nas vias aéreas, você pediu para eu avaliar a permeabilidade das vias aéreas, a estabilização da coluna cervical? Sim, vias aéreas é sobre isso. Aqui eu decidiria entubar se eu tivesse um problema de permeabilidade que tivesse levando, por exemplo, uma saturação de 88%. Mas a saturação de 88% que demonstra oxigenação inadequada
e ela está acontecendo devido à presença de um pneumotórax hipertensivo, eu não vou entubar o paciente. E vocês vão ver que tem pegadinha sobre isso, por isso que eu estou falando dessa maneira. Eu não vou entubar. O que a gente faz com o pneumotórax hipertensivo? Toracocentese de alívio. O que é a toracocentese de alívio? É pegar um gel com 14 ou 16 e ir lá no quarto ou quinto espaço intercostal do hemitórax afetado, tá com pneumotórax hipertensivo no hemitórax direito. Vocês vão pegar um gel com 14 ou 16 no hemitórax afetado e vão fazer o quê? A punção de alívio entre o quarto ou quinto espaço, toracocentese de alívio no quarto ou quinto espaço intercostal, linha axilar entre a anterior e a média, na borda superior da costela. Eu tenho duas costelas, eu vou na borda superior da costela inferior, do quarto ou quinto espaço. Por quê? Porque eu não posso vir na borda inferior. Na borda inferior é onde passam os vasos. As minhas costelas estão todas assim. Costela 1, costela 2, costela 3, costela 4. Se você fizer a punção na borda inferior, você vai lesionar os vasos. Isso aqui vai gerar sangramento, enfim. Então, você tem que pegar sempre a punção na borda superior da costela inferior. Isso é uma toracocentese de alívio. O tratamento para o pneumotórax hipertensivo, que é um problema que você vai evidenciar no padrão ventilatório, na respiração do paciente, apresenta-se com hipertimpanismo à percussão e diminuição ou abolição do murmúrio vesicular. E o tratamento é toracocentese de alívio. Carol, mas apareceu na diretriz da 11ª edição agora que pode fazer no segundo de novo. Antes tinha tirado, agora voltou. Isso, agora a gente pode fazer no segundo espaço intercostal novamente. Agora a gente pode fazer. Quem que eu vou fazer, Carol? Vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente gestante, uma grávida. Quando a gente tem uma paciente gestante, a gente escolhe fazer no segundo espaço intercostal justamente para evitar fazer muito embaixo, no quarto ou quinto espaço, e talvez chegar na parte abdominal, tá bom? Que a gente tem o útero gravídico. Então, a gente tem essas opções também. Então, peguei o pneumotórax hipertensivo, eu vou para toracocentese de alívio. Seguida da toracocentese de alívio, Carol, mas a questão já deu que foi feita. Qual é o próximo passo? Drenagem. A gente tem uma diferença da terminologia que é a esse piloto tá ruim, deixa eu ver se eu pego um aqui melhor. Deixem aí pra mim se vocês estão me acompanhando, ó. Pronto, melhorou. Eu tenho uma diferença de toracocentese de alívio para toracostomia. Toracostomia para toracotomia, que já é o corte, já é a incisão que eu vou fazer. A toracocentese de alívio é a primeira coisa que eu faço no paciente com pneumotórax hipertensivo. De novo, com hipertimpanismo, a percussão e com diminuição e abolição do murmúrio vesicular. Depois é feita a toracostomia, que é a drenagem fechada em selo d'água, tá? É isso. Aí depois que eu fiz a toracocentese, eu vou fazer a drenagem, colocar o tubo 20, 24, enfim, aí vem o detalhamento todinho do procedimento. Mas a grande chave é isso aqui. Ah, Carol, o que mais que eu posso ter aqui na parte do B? Um trauma que seja aberto. Vocês estão vendo aqui que eu dei um diagnóstico de um pneumotórax hipertensivo, mas eu poderia ter um pneumotórax também aberto. E aqui no aberto, o que a gente tenta fazer? O curativo de 3 pontas. O que é isso? A gente faz um curativo onde eu tampo essa parte e essa parte. Eu fecho o local que está onde teve a perfuração no tórax. Se eu estou falando de B, de respiração, eu estou falando do tórax. Então, o pneumotórax aberto. Vou dar um exemplo de uma facada. Abriu, eu vou fazer o curativo de 3 pontas. Então, o ar, ele sai por essa parte. Mas quando ele vai entrar, o plástico, ele puxa. Depois eu vou mandar uma imagem para vocês lembrarem direitinho como é que é isso. Mas só dando uma contextualização na parte do B, que é a parte ventilatória do paciente. Então é isso. O que o INEP mais cobra da gente nesse B é saber identificar um problema, por exemplo, de um pneumotórax hipertensivo ou um pneumotórax aberto. Fechou? Terminamos o B. Agora a gente vai para a parte da circulação. E aqui na circulação, para mim,
o C é o maior que tem. Do X ABCDE todinho, o C é o maior que tem. Porque o C, gente, ele envolve você avaliar todo o estado hemodinâmico do paciente. E o que é a avaliação do estado hemodinâmico? Hemodinâmico. Hemo de sangue, dinâmico, o funcionamento, a dinâmica do sangue. E geralmente a gente avalia o estado hemodinâmico do paciente pela pressão arterial, pela frequência cardíaca, pelo tempo de enchimento capilar. Se vocês viram para mim e falam assim, Carol, o paciente está com a pressão de 90/60. Isso aqui já é parâmetro para eu colocar o paciente como paciente instável. 90/60, uma frequência cardíaca acima ali de 120, 124, enfim, isso aqui é um paciente que está instável hemodinamicamente. Então, o C, ele envolve desde a avaliação do estado hemodinâmico, aí a gente avalia também o quê? Focos, a gente busca focos de sangramento. E aqui eu quero lembrar para vocês de uma coisa: focos de sangramento abdominal, com a realização do EFAST. EFAST. A partir do momento que você recebeu um EFAST, o que é o EFAST? A ultrassonografia à beira-leito. A ultrassonografia à beira-leito, ela é feita com um aparelho, que é a ultrassonografia mesmo, tá? E vocês vão avaliar 4 janelas. Vocês vão avaliar a janela, a parte ali da região pélvica. Vocês vão avaliar do lado direito aqui, hepatofígado renal, hepatorrenal. Do lado esquerdo, espleno-renal, ali no espaço entre o rim e o baço. E vocês vão fazer uma avaliação da região pericárdica aqui, subtifoideia. Então, são 4 janelas que vocês vão avaliar por meio da ultrassonografia. O objetivo dessa avaliação das 4 janelas é buscar líquido. Eu tenho líquido livre? A pergunta é essa. Eu tenho líquido livre? Se a questão te der líquido livre na janela hepatorrenal, janela espleno-renal, se tem líquido livre aí, a gente manda esse paciente para laparotomia. Sim, a gente manda para laparotomia. Laparotomia, tá? Agora, se não tem líquido livre e o paciente está estável hemodinamicamente, aí vocês podem partir para o outro exame, que é a tomografia abdominal, tá? Que é a tomografia. Então, prestem atenção. Gente, presta atenção nisso aqui porque tem nas questões. Quando a gente chega em uma parte de cobrança do INEP, que é do C de circulação, e existe a busca de focos de sangramento porque eu avaliei o estado hemodinâmico. A questão me deu um paciente hipotenso, taquicárdico, taquipneico. E nessa avaliação do estado hemodinâmico, por meio dos dados que a questão me deu, eu estou suspeitando que o paciente está com sangramento. C, circulatório, o primeiro lugar que a gente busca é na parte abdominal. E para buscar, paciente instável, paciente ali que eu cheguei ali, eu estou olhando ele, pronto. Você já vai solicitar o EFAST. Então, provavelmente a questão te dá um resultado de um EFAST que tem líquido livre ou não na cavidade peritoneal. Se tiver, esse paciente já vai para laparotomia. Se não tiver e eu tiver uma estabilidade hemodinâmica, se eu tiver uma estabilidade por meio de um pouquinho de reposição volêmica que a questão falou que deu, vocês podem fazer uma tomografia depois. Fechou? Carol, focos de sangramento abdominal foi pesquisado, foi buscado, o EFAST saiu negativo. Qual que é o próximo passo? Vocês buscam estabilidade da pelve. E quando a gente fala de estabilidade da pelve, vocês vão perceber já na questão que eu vou mandar, que caiu em 2026 agora. A estabilidade da pelve, a gente busca porque é outro lugar que pode, é onde a gente fala assim, pode ter um foco de sangramento aí. Isso aqui é perigoso, porque se tem um sangramento aqui, vai dar um choque grande nesse paciente. Então, vocês buscam estabilidade da pelve. Pelve instável, tem que estabilizar a pelve, tem que fazer imobilização da pelve. Imobilização. E aqui a gente pode fazer principalmente com o quê? Vamos colocar um lençol para fazer imobilização. Lençol. Perfeito? O que mais vocês precisam avaliar na questão? Vocês vão buscar naquela questão ali de trauma quando corresponde a C. Vocês vão buscar se já foi infundido algum líquido.
A infusão de líquido, a infusão de solução fisiológica ou Ringer lactato aquecido, presta atenção, a gente infunde cristalóide. Cristalóide. Quando eu falo de cristalóide para vocês, a gente está falando aqui solução fisiológica ou Ringer lactato aquecido. É isso que o ATLS 11ª edição coloca para a gente. E essa infusão inicial ela tem que ser de 250 a 500 ml. Por que eu quero frisar com vocês nisso aqui? Ah, Carol, 250 a 500 ml, já gravei, acabou. Não, presta bem atenção. A gente coloca de 250 a 500 ml, por quê? Lá em 2024, 2023, a gente colocava 2.000 ml. Em 2025, diminuiu para 1.000. Agora, em 2026, é de 250 a 500 ml. Porque a tendência está sendo diminuir a quantidade de líquido que você vai colocar no paciente. Porque senão você vai ficar encharcando esse paciente em solução fisiológica de líquido, quando na verdade ele está perdendo é sangue, é hemoglobina, é plasma, plaqueta. Então, percebe que eu encharcar esse paciente de 1.000 ml de solução fisiológica. E depois veio, as questões falam desse jeito, ó. Foi infundido 500 ml de solução fisiológica e o paciente segue com os sinais vitais da seguinte maneira. Aí eles te dão os sinais vitais. 90 por 60, 124 de frequência cardíaca, 130, melhorou? Não, o paciente continua chocado, continua com os critérios de instabilidade hemodinâmica, de sangue, dinâmica. Então, continua. Qual que é o próximo passo? O INEP ama isso. Qual que é o próximo passo? Infundir mais 500 ml de cristalóide? Não, não. Vocês têm que achar onde é que está sangrando e vocês têm que entrar com pacote de sangue, com bolsa de sangue completa, 1 para 1 para 1. A prioridade hoje do ATLS não é encharcar o paciente de líquido. É dar o quê? Transfusão, hemotransfusão, bolsa de sangue completa, 1 para 1 para 1. Então, isso aqui é extremamente importante saber essa quantidade por conta disso. Tá, Carol, o que mais aqui da parte circulatória que você quer falar pra gente? A parte circulatória, gente, envolve também a questão de exames laboratoriais, tá? Exames laboratoriais aqui são justamente coletados por meio de uma amostra de sangue. Então, eu quero que vocês tenham esse raciocínio de que aqui, se tiver uma ordem de importância de exames laboratoriais para solicitar no paciente com algum problema circulatório aqui, vocês têm que pensar em tipo sanguíneo e prova cruzada. Vocês têm que pensar em coagulograma com INR. Percebe? A linha de raciocínio. Por que eu tô falando de coagulograma com INR paciente sangrando? Eu não tenho que ver o tempo de coagulação para ver se tá conseguindo coagular esse sangue, se ele não tá com nenhum transtorno de coagulação? Tipo sanguíneo e prova cruzada. Eu tenho que fazer uma transfusão. A tendência do ATLS da 11ª edição é me obrigar a fazer transfusão. Então, eu tenho que saber isso aqui. Já o tipo sanguíneo é a prova cruzada do paciente. Lactato mostra sofrimento microhemodinâmico. Lá na periferia, a parte microhemodinâmica ali, os pequenos vasinhos, quando eles estão sofrendo por falta de sangue, começa a ter uma respiração anaeróbica, começa uma liberação de lactato e o lactato aumenta. Então, é por isso que a gente tem que ter lactato na mente. Então, esses são alguns dos exames importantes que vocês precisam lembrar. Hoje, quando a gente pega o C, a gente vê que a classificação de choque hemorrágico, ela mudou. Mudou. A TLS da 11ª edição trouxe isso bem redondinho pra gente. Olha, vocês não vão ficar classificando grau 1, 2, 3, 4, de acordo com perda de líquido. Vocês não vão ficar usando isso mais, não. Agora vocês vão classificar em leve, moderado e grave. E o que ele quer dizer com isso? Olha, no C, leve, moderado e grave. Deixa eu simplificar uma coisa para vocês aqui. Eu mandei tudo direitinho, tem a documentação todinha falando, tá? É a classificação, mas peguem o fio da meada aqui da coisa. Leve, tá tudo normal, tudo normal. Aqui eu tô infundindo os 250 a 500 ml de solução fisiológica de cristalóide, porque eu quero manter esse paciente estável. Então tá tudo normal. Agora, a partir do moderado e grave, é um paciente que eu tenho que iniciar o quê? Protocolo de transfusão. Eu tenho que iniciar o protocolo de transfusão. No grave, transfusão maciça. Mas enfim, porque eu quero que vocês tenham um raciocínio aqui. No leve, pressão arterial está normal, frequência cardíaca está normal, tempo de enchimento capilar está normal, os parâmetros do paciente estão todos normais. A partir do moderado, começa a alterar. O grave
é quando a pressão tá ali, ó, menor ou igual a 90/60. Frequência cardíaca maior que 120. Percebe? É bem grave. Mas independente do moderado ou grave, o INEP gosta de tipo de conduta, o que você tem que focar? Não é isso aí tacando mais líquido para o paciente, não. Líquido não. É hemotransfusão a partir do moderado. Deu para pegar esse raciocínio? A partir do moderado, você já pega uma transfusão. Carol, mas como assim? A partir, então, de acordo com isso aqui, se o paciente tiver com pressão de 90/60 e frequência cardíaca de 124, você já inicia a transfusão sanguínea? Já é. Já é necessário solicitar um antigo sanguíneo e prova cruzada. Você não vai ficar, se o paciente está com sangramento, você não vai ficar ali colocando, meu Deus do céu, vou colocar líquido, vou colocar líquido. Agora prestem atenção. Nós estamos falando de alterações hemodinâmicas. O paciente que está com hipotensão, hipofonese de bulha cardíaca, turgência jugular. Isso aqui eu não estou falando de um paciente que está com sangramento, não, pelo amor de Deus. Isso aqui eu estou falando do paciente que está com o quê? Tamponamento cardíaco. E por isso o coração está sendo comprimido. E por isso que está acontecendo o quê? Está com hipotensão. A pressão não está conseguindo ser elevada porque depende do débito cardíaco. E se o coração está comprimido, ele não consegue. A turgência jugular está presente porque está tendo retorno venoso, o coração está comprimido. E a diminuição do som cardíaco existe por quê? Porque eu estou colocando o estetoscópio aqui, tentando escutar, mas tem alguma coisa comprimida, tem um líquido aqui tamponando o coração. Percebe? Então é diferente. Eu estou trazendo para vocês alterações do estado hemodinâmico, especificamente hemodinâmico. Fechou o C, a gente vai pro D. Escala de coma de Glasgow. E aqui não tem para onde fugir. É resposta V, ocular, verbal e motora. É isso que vocês vão avaliar. Para que a gente avalia isso? Ó, vou falar na ordem. Ocular, verbal, motora. Ocular, verbal, motora. Ocular, verbal, motora. E por fim, você volta nas pupilas. Porque se tiver uma alteração na pupila, você já tira um ponto de tudo isso que você somou. Ocular 4, verbal 5, motora 6. Ocular 4, verbal 5, motora 6. Aqui não vale a pena eu ficar falando passo a passo para vocês aqui, mas isso tem que ter em mente, tá? Ocular, eu mandei a tabelinha para vocês, mas ocular, tá abrindo o olho de forma espontânea, normalmente? Vai 4, vai o máximo, né? Ah, não, precisou fazer, precisou solicitar. Seu João, abre o olho, seu João, abre o olho, vocês vão pontuar como 3. Ah, não, precisou fazer o estímulo. E a gente está fazendo um estímulo de pressão para evitar esse termo de estímulo doloroso, porque tem sido um pouco, não vamos usar esse negócio de que está fazendo dor no paciente, não, tá? Então pode ser que apareça lá um estímulo à pressão. 2, e o mínimo seria 1, então aqui seria 4 ocular. Verbal, a pessoa está falando normalmente, né, 5. O 4, a pessoa está falando, mas está falando ali de forma confusa, né? Um 4, 5, 4. A pessoa tá no 3, a pessoa tá falando, mas tá falando só palavras inapropriadas. Um 3. O 2, a pessoa tá falando o quê? Só sons, só emite sons. E no 1 não fala mais nada. Enfim, e fica o motor. O motor é aquela coisa, o motor é o 6, né? A gente tem uma resposta, a gente pede para mover o membro ou fazer alguma coisa, ele tira. No 5, só se fizer algum estímulo, alguma pressão, alguma coisa. No 4, retira como resposta à dor, movimento de retirada. 3, tem um movimento de hiperextensão e o outro de flexão. E o 1 já não tem resposta nenhuma. Então, é uma escadinha que a gente vai fazendo. Eu quero que vocês tenham em mente, isso aqui tem que estar na ponta da língua. Eu não sei, assim, nossa, Carol, você tá falando de forma tão detalhada, bonitinho, igual tá no protocolo. Não tô falando bonitinho. Tô falando de uma forma que porque lá no dia, na questão, você vai olhar para o paciente e ver que, poxa, ele só abre o olho se fizer pressão. Então, isso aqui tá bem ali no extremo inferior. Para não ser 1, vai ser 2, porque tá abrindo de alguma maneira. Quero que vocês treinem isso aí com raciocínio, porque lá no dia vai estar pedindo para classificar. Se eu tenho um TCE, traumatismo crânioencefálico, é a escala de coma de Glasgow que me ajuda a classificar esse TCE. E por que eu preciso classificar? Leve, moderado e grave. Grave todo mundo é fácil de lembrar, né? Agora o leve, 13. A gente pega aqui 13 a 15. O moderado, 9 a 12.
o grave menor ou igual a 8. E coma, 3 já é coma, tá bom? Então é esse o entendimento. Eu peguei o traumatismo crânioencefálico moderado ou grave, tomografia de crânio. O leve não precisa. O leve observa, orienta sinais de alarme. Isso acontece muito na prova em cenários, por exemplo, de crianças, tá? Carol, mas é leve. Quando é que no leve vocês poderiam pensar em solicitar uma tomografia, um exame de imagem? Quando o paciente apresentar sinais de alarme. O que são sinais de alarme? Vômitos persistentes, perdeu a consciência, perda de consciência, quando bateu a cabeça, por exemplo. Paciente que está sonolento, percebe? Do contrário, TCE leve é só observação ali, umas 4 horas, e depois manda para casa com orientações. Cuidado, eu tô falando com vocês aqui um pontinho de cada, do que é mais cobrado na prova do INEP. Vocês vão ver se eu tô mentindo, porque a gente vai ver as questões. Vocês vão ver as questões e vão falar, Carol falou isso aqui, Carol falou aquilo ali. E vocês vão perceber que é isso sim. E para fechar, o E de exposição. Essa parte de exposição, prestem bem atenção. O que eu quero que vocês lembrem aqui? Essa exposição não costuma cair muitas coisas além de colocação de manta térmica para evitar hipotermia, que entra lá no E. O que eu quero que vocês lembrem na exposição aqui? Que é nesse momento da exposição, quando a gente tem um quadro de queimaduras, tá? Queimaduras, que vocês vão saber o quê? A superfície corporal queimada. Aqui, gente, é um entendimento que vocês precisam ir treinando em si mesmos. Olha, tronco 18%, a parte anterior. A parte posterior mais 18%. Cabeça 9%. 9% o membro todo, 4,5% a região anterior e 4,5% a região posterior. 9% mais o membro direito, 4,5% anterior, 4,5% posterior. Genitália, 1% e cada perna 18%. Anterior, 9%, posterior, 9%. Pronto. Tem algum segredo nisso aqui? Não tem, é só praticar. E por que vocês precisam saber isso? O INEP já deu pegadinha, porque já deu imagem e já deu falando o que foi, qual a área que foi queimada. Se o INEP vira para você e fala assim, toda a região do tronco anterior do paciente foi queimada. Segundo grau. Anterior, a gente falou que anterior é o quê? 18%. 18%. E foi queimadura de segundo grau. A gente começa a fazer a hidratação endovenosa, a expansão volêmica, por meio daquela fórmula de Parkland, a partir de queimadura de segundo grau. Então, seu João, que apareceu na sua questão de 2026.2, seu João estava com a queimadura de segundo grau em toda a região anterior do tronco. Só que ele estava, então, com 18%. Isso aqui não entra para você fazer a expansão volêmica, porque tem que ser a partir de 20% de superfície corporal queimada. Então, os critérios para iniciar a expansão volêmica no paciente ali, eu estou falando de expansão volêmica acima dos 500, de 250 a 500 ml que a gente colocou aqui no C, tá? Os critérios são ser queimadura de segundo grau, ter queimado maior ou igual a 20% de superfície corporal queimada. E aí a gente começa a repassar as fórmulas. Por que a gente começa a repassar a fórmula? Porque vamos supor que contaram errado. Seu João, na verdade, queimou foi superfície, a parte anterior do tórax, do tronco, todinha, a parte anterior do tronco todinha, e queimou também o braço inteiro direito, ou seja, 18 mais 9, isso aqui vai dar 27%. Se eu tenho 27% de superfície corporal queimada, a partir de queimadura de segundo grau, quais são os tipos de queimadura que a gente tem? A gente tem queimadura de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. Quando a gente fala de queimadura de primeiro grau, a gente está falando dessa queimadura solar, só fica vermelho. A de segundo grau, Carol, mas a questão não falou que era de segundo grau, só falou que tinha bolhas. Pronto. A de segundo grau é a mais dolorosa que tem e é a que geralmente forma as bolhas, tá? E a de terceiro grau, a gente considera quando o paciente já tem queimadura de planos profundos. Músculo, toda a região subcutânea, alcançou músculos, até ossos, tá bom? Mais profundo. Então, eu faço a expansão a partir de queimadura de segundo grau.
a partir de 20% de área corporal queimada. Então, vocês vão pegar, seu João queimou 27%, queimou toda a região anterior do tronco e queimou o braço direito todo. O que vocês vão fazer? 27 vezes. Vezes o quê? Foi queimadura por fogo ou trauma elétrico? Se foi fogo, a gente coloca uma constante, que é a 2. Se foi trauma elétrico, a gente coloca 4. Carol foi criança menor que 13 anos. Ou foi um idoso maior que 60 anos. Vocês consideram 3 essa constante. Seu João, ele tinha 45 anos. Ele queimou 27% de superfície corporal queimada. Foi fogo, fogo mesmo. Por isso eu multipliquei por 2. E agora eu preciso saber o peso do seu João. E o peso dele é 50. Então, vocês vão pegar 50 vezes 2, 100. 100 vezes 27, 2.700. 2.700 ml deverão ser infundidos nesse paciente. Como? Quando? Por quanto tempo? Nas próximas 16 horas. Isso aqui é infusão de cristalóide, tá? É isso que a gente tá falando, é cristalóide que vocês vão infundir nesse paciente. E agora, é nas próximas 16 horas. Acabou essa complicação de 50% nas primeiras 8 horas, 50% nas próximas 16 horas. Não, acabou. Acabou. Não precisa disso mais. Agora é nas próximas 16 horas. Qual foi o detalhe que entrou aqui pra gente? Por que o ATLS da 11ª edição fez isso? Porque ele quer que você, durante essas 16 horas, ou seja, o paciente chegou, ele quer que nas próximas horas você faça a avaliação da diurese horária. É por meio da diurese. Carol, como que é feita essa diurese? Eles vão te falar na alternativa que foi feita a colocação de sonda vesical de demora para controle da diurese. A gente coloca uma sonda vesical de demora, não é aquela de alívio, é de demora, para deixar lá para fazer controle da diurese. E qual que é a diurese que eu tenho que buscar? Geralmente, no paciente adulto, né, se for uma queimadura por fogo, vocês têm que buscar 0,5 ml por quilo hora. Carol, como assim? Eu vou ter que olhar a cada hora a diurese desse paciente? Sim. O ATLS da 11ª edição fez isso com esse intuito, de você avaliar a diurese e perceber que está sendo uma diurese boa, perfeito. Se essa diurese está boa, é porque essa exposição volêmica está sendo efetiva, está sendo ótima, está sendo eficaz. Continua. Ah, não está tendo uma diurese boa. Então, aí danou-se a coisa, vai ter que aumentar essa infusão de líquido, de cristalóide. Cristalóide, olha o que eu estou fazendo aqui para vocês. Agora, a partir do momento que vocês fizeram esse cálculo aqui, vocês foram fazer o controle da diurese, como é que vocês vão fazer? Vamos fazer na prática, 50 quilos. Vocês concordam que 0,5 é metade de 1? Então, seria a mesma coisa que eu pegar 50 vezes 0,5. 0,5 ml por quilo, então vezes 50. Isso aqui dá 25. Vai ser sempre a metade do peso do paciente, então eu vou ter que administrar 25 ml. Eu vou ter que esperar uma diurese de 25 ml na primeira hora, pelo menos 25 ml. Então o objetivo é esse. Ah, Carol, foi um trauma elétrico, aí a gente espera mínimo de 1 ml por quilo hora, ou seja, seria 50 vezes 1 na primeira hora. Então, de 25 ml, passaria para um objetivo de 50 ml na primeira hora de diurese. Perfeito? Acompanharam aí o cálculo? Eu quero que vocês tenham atenção nisso aqui. E, por fim, todas essas queimaduras de segundo grau, existe um curativo que ele tem que ser feito, que é o curativo oclusivo estéreo. Curativo oclusivo estéreo. E tá tudo bem, porque se aparecer na alternativa, não vai ser nada que vai assustar a gente já sabe que curativo é esse. O objetivo do paciente com queimadura é a gente trabalhar bastante essa parte da circulação. Último ponto aqui de queimaduras que eu queria frisar com vocês. Último ponto aqui, e aí a gente para com esses pontos chaves, que eu tô querendo tanto que vocês lembrem para a prova. Queimaduras também pode cobrar de vocês o domínio de uma parte que há necessidade da realização de uma intubação orotraqueal. Nas vias aéreas. Carol, mas você não falou que eu trato na ordem? O problema tá lá no E, que é a queimadura, sim. Mas o problema é queimadura, mas queimou onde? Queimou as vias aéreas? Então, provavelmente, a questão vai te dar achados como escarro carbonáceo, esse escarro
preto que vai sair. Queimadura de vibriças nasais. O que é isso? As vibriças, os pelinhos do nariz estão todos queimados. Rouquidão. Gente, a questão vem desse jeito que eu tô falando. Escarro carbonáceo, queimadura de vibriças nasais, rouquidão. Isso aqui é indicação de intubação orotraqueal. IOT. Carol, como assim? Só porque o paciente foi queimado eu vou intubar? Sim. Eu quero que vocês tenham um entendimento. O seguinte, presta bem atenção. O que é a queimadura? Queima. Quando queima, acontece um processo aqui inflamatório gigantesco, onde o vaso começa a fazer uma dilatação. Tem vasodilatação. Presta atenção aqui. Esses daqui são as paredes de um único vaso. Estou mostrando para vocês as paredes de um único vaso. Quando a gente sofre queimadura, olha o que os vasos começam a fazer. Ele está vasodilatando, está abrindo. E o que acontece? Começa a sair líquido para o interstício. O que é um interstício? Essa região fora do vaso sanguíneo. Começa a sair líquido para esse interstício. Esse líquido que está saindo para o interstício, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar o paciente congesto. Ele vai inchar essa região das vias respiratórias do paciente. Por isso que eu estou falando com vocês, se o paciente está com queimadura de vibriças nasais, escarro carbonáceo, está com rouquidão, esses são indícios fortes de que existe uma queimadura das vias respiratórias e que a qualquer momento esse paciente pode ter essa região aqui, ó, edemaciada de uma forma gigantesca, porque o líquido começa a sair para o interstício e inchar e vai fechar as vias respiratórias desse paciente. Então é por isso que a gente faz intubação orotraqueal. Essa saída de líquido acontece em todo o corpo onde existe queimadura. E é por isso que o tratamento, quando a gente tem queimaduras de segundo grau, a partir de 20%, é por isso que o tratamento é expansão volêmica, porque esse paciente desidrata, o líquido sai todo para fora do vaso. Tá todo no interstício, então esse paciente entra em estado de desidratação. Por isso que a gente expande, percebe? Por isso que a gente coloca muito líquido, porque tá saindo muito líquido pro interstício. Por isso que a gente avalia a diurese, porque se a gente não colocar líquido e se a gente não avaliar se esse paciente tá com a diurese boa, o que vocês vão perceber? Esse paciente pode desenvolver rapidamente uma insuficiência renal aguda porque não tem líquido. Não tá chegando nada nesse rim. O rim não tá conseguindo filtrar nada. Então, vocês vão ver um paciente que não tá urinando nada. Então, é por isso que o parâmetro para avaliar a reposição volêmica, a expansão volêmica, é a diurese. Expandindo o volume, o rim olha para o sangue e fala, olha, tem volume, vamos filtrar. Filtra e a gente avalia na diurese que realmente esse volume está ali dentro do vaso sanguíneo. Porque se for para o interstício, se tiver indo para o interstício ali, o que está acontecendo? Está inchando o paciente vai estar inchando, e quando esse inchaço acontece aqui, existe um grande problema que é o quê? Fechar as vias aéreas. Um outro exemplo que eu tenho que dar para vocês é quando acontece a síndrome compartimental. É exatamente o mesmo raciocínio. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu tenho um anel aqui, ou então eu tenho uma pulseira aqui, não sei, qualquer lugar. Ou na minha perna, eu tô com a roupa apertada aqui. A perna começa a inchar, ou o braço começa a inchar, o dedinho começa a inchar. Esse inchaço gigantesco da perna começa a comprimir, poxa, tá cheio de líquido aqui, começa a comprimir os vasinhos pequenos. E aí começa a obstruir a passagem desse sangue. Então a perna começa a ficar o quê? Pálida, fria, o paciente começa a sentir muita dor, porque não tem irrigação naquela região. Isso é a síndrome compartimental. É a síndrome compartimental. O que vocês vão fazer? Fazer os cortes, a fasciotomia que a gente faz de forma gigantesca, faz os cortes para conseguir, ó, abre espaço para o vaso conseguir, ó, a artéria conseguir tuc, e levar sangue oxigenado. Percebeu? Gente, vamos lá. Deu para acompanhar o raciocínio do que é o XABCDE do trauma? Trauma é isso, é seguir o protocolo do XABCDE. Por isso que a gente segue um cronograma e coloca lá pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, classificação de choque, que vocês viram que não tem nada complicado aqui. A gente coloca queimaduras e coloca para ver todo esse processo de cálculo de reposição volêmica. Mas o que eu quero que vocês entendam? Todas essas particularidades saem
desse raciocínio. É esse raciocínio que a gente precisa ter para depois olhar para o B, para o padrão ventilatório e procurar. Poxa, mas aqui tá. Bom, eu tô percutindo, Carol, mas não tá hipertimpânico, não. Agora tem uma massa 6 extrema aqui. Se tá com massa 6 e diminuição e abolição de murmúrio vesicular, quer dizer o quê? Que em vez de muito ar pressionando esse pulmão, eu tô tendo muito sangue, muito líquido. Então, em vez de pneumotórax, a massa 6 ela evidencia o quê? Um hemotórax hipertensivo. Não, Carol, mas eu vi a tríade de Beck lá, o tamponamento cardíaco. Sim, você viu uma tríade de Beck, hipotensão, turgência jugular. Você viu uma diminuição do som que você estava escutando aqui, do som cardíaco. Só que presta atenção, você também viu que na respiração, aqui, você percebeu na respiração o quê? Você percebeu que o paciente estava apresentando hipertimpanismo. Então, será que não é esse pneumotórax hipertensivo que está comprimindo o coração? Percebe? E está causando esse tamponamento cardíaco? Então, você não vai para a pericardiocentese direto. Primeiro, você vai fazer uma toracocentese de alívio. Fechou? Vocês conseguiram entender esse raciocínio do XABCDE todinho? Ok? Deixa pra mim aí nos comentários. Deixa eu só colocar um celular pra carregar aqui, porque deu um alertinho que eu fiquei com medo, viu? E aí eu volto pros comentários. Fechou? E aí eu vou enviar as questões pra vocês também. Só um minutinho.